Orjin Yujin Ujam San Umage Sadung Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Umajung Neje Sudran Kordu Kadru Mampekor Che Che Je Sudadru Che Jinjilam Jesus So Guru Pe Masi Hum Orjin Yujin Jansan Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Majum Neje Sudran Ordo Kadro Mampekor Je 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 Sundan Rupche Jinje Lam Chir Je Suso Guru Pe Masi Je Hum Orjen Yu Je Lum Jam San Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chungi Nyundrum Ye Pema Jung Leje Sundran Kordu Kadru Mampe Kor Che Che Je Sundan Ruchi Jing Je Lab Chir Je Su So Guru Pe Masi Je Hum Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardu Dagni Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rula Pinchi Sanje Drapashva Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardu Dagni Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanje Drupashwa Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinche Sanje Drapashu. Então, gente, a gente está dentro de um trecho que traz um tema, uma conversa muito útil para a gente, que basicamente diz respeito a como é que a gente acopla os nossos karmas e as coisas que acontecem com a gente na vida com a própria prática, né? Isso é como se fosse o sentido mais amplo do que a gente tem, do que a gente olhou na semana passada, do que a gente vai olhar hoje, né? Porque é muito fácil a gente ter uma sensação quando a gente encontra um caminho, por exemplo, que a gente gostaria, se fosse possível, de abdicar, assim, dos nossos karmas para poder trilhar o caminho, né? Então, se fosse possível, a gente votaria nessa opção, né? Se rolasse assim, né? Ou se a gente basicamente não fosse a gente mesmo, aí parece que tudo funcionaria melhor. E indiretamente é como se a gente talvez cobrasse isso um pouco dos outros também, né? Se eles fossem um pouco menos eles mesmos, talvez o caminho para eles seria mais fácil, mas já que eles são eles, dá no que dá, né? Então, eu sempre tenho uma sensação de desencaixe, né, da percepção interna que a gente tem dos impulsos da impermanência e das atrocidades todas do samsara com a nossa vida e com aquilo que a gente vai entender por caminho. Então, é como se nesse momento do texto, do diálogo, né, que a gente está, na verdade, a gente está acompanhando, espiando uma conversa, né, um diálogo. Esse fosse o tema de base, né, que é como que a gente olha para tudo isso que a gente vai chamar das adversidades dos nossos karmas frente
há uma aspiração de transcender justamente isso, né? De poder ir além, de poder ampliar a visão, de poder andar em direção a alguma coisa que pareça ser mais profunda, né? Então a gente está nessa conversa. E eu vou deixar aqui, então, como nem todo mundo está ali no grupo, né? Eu vou deixar aqui os textos que a gente vai olhar hoje, né? Eu vou colocar aqui no chat. Porque seria bom, pelo menos hoje, a gente fazer um paralelo assim com ah, uma fala do próprio Lama sobre esse assunto, né? Para a gente poder, enfim, conciliar um pouco a linguagem do que a gente está olhando, né? Então, antes disso, a gente vai voltar um pouco para o trechinho, só para pergunta que gerou a conversa da semana passada, né? Que é o capítulo 41. Então, a pergunta já é um pouco capciosa, né? O que vai gerar, né? A gente está dentro desse diálogo, aí vai começar a surgir essa pergunta, né? O título já é suspeito, porque o título vai dizer assim, reduzindo as paixões mundanas. Então começa a surgir uma conversa de que se a gente tivesse menos emoções, se a gente tivesse menos raivas ou menos desejos e menos isso e menos aquilo, a gente estaria então mais perto de alguma coisa, né? Isso é um resquício que a gente traz do caminho do ouvinte. É um resquício que a gente traz de um caminho que não ilumina o samsara, mas tenta contornar o samsara. É como se a gente tivesse um pouco intuitivamente uma imagem de que o caminho é por aí. E o Musa Soseki, ele é como se fosse um mestre Vajrayana, ele vai dizendo não tem muito para onde rodear, não tem muito para onde escapar. E aí a conversa é um pouco sobre isso, né? Então, reduzindo as paixões mundanas. Isso foi o título do que a gente viu na semana passada. Então, a pergunta, né, que gerou a conversa dizia assim: quando as pessoas de capacidades superiores despertam diretamente para a natureza original, a natureza da sua mente, nada ao seu redor pode distraí-las. Mesmo que elas não tenham atingido a iluminação, elas não são perturbadas por condições externas, devido à firmeza da sua aspiração ao caminho. Porém, as pessoas de capacidades inferiores, elas não são tão firmes assim na sua aspiração. Elas até querer, assim, né? Mesmo que elas tenham fé no budismo, elas continuam presas a ambições mundanas e são influenciadas tanto por circunstâncias favoráveis quanto adversas, fazendo com que seja difícil para elas se engajar unifocadamente na prática. Ele escreve Zazen aqui, mas é na prática. Porque a gente até acha o budismo interessante, mas tem tanta coisa interessante para resolver, para conhecer, que a gente se distrai, né? Basicamente isso que ele está dizendo, né? Como fazer? Tem alguma coisa que as pessoas podem fazer para reduzir as suas paixões mundanas? Então isso era o título da conversa da semana passada, que basicamente aqui, se a gente olhar dentro dos 12 elos, por exemplo, dentro da perspectiva da roda da vida, e a gente vai ver que a gente está conversando sobre os nossos Vedanas, né? Seria como praticar, levando em consideração as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. Como fazer, né? Aí tem essa transcrição aqui que a gente viu há uns anos atrás. Talvez alguns de vocês lembrem, a gente viu isso em 2020. A gente ainda estava estudando as 4 novas verdades. Isso aqui é uma transcrição, eu arrumei uma fala do Lama sobre o 7º elo, que eu acho sensacional, porque ajuda um pouco a contextualizar o mesmo tema, o mesmo assunto que a gente está vendo, com uma linguagem talvez menos difícil, né? Então o Lama, ele diz assim, Vedana, para a gente entender, né? Vedana é simbolizado por uma flecha no olho.
a gente lembra da roda da vida, né? Uma flecha no olho. Significa que nós ficamos cegos por uma segunda vez. Nós simplificamos todas as etapas anteriores. E aí nós baseamos todas as etapas seguintes em uma única sensação. E aí então a gente oculta as 6 etapas anteriores. Então, no 7º elo, quando a gente encontra alguma coisa que é muito boa, a gente esquece de tudo o que aconteceu até aquele momento, porque aquilo é muito bom. A gente encontra uma coisa que é muito ruim, a gente esquece de tudo, porque, enfim, aquilo é muito ruim, e esquece de tudo, todo o resto. E as etapas, e tudo que acontecer daqui para frente, a justificativa que a gente vai ter para poder andar naquela direção é a sensação. A sensação é muito forte. Aquilo pode ser o que determina uma vida, uma sensação. Então, o fato da gente ter uma sensação, aqui no caso, uma sensação boa, justifica tudo. A gente delega esse poder para sensações. Isso é muito impactante de perceber, né? É muito impactante. A avidya ganha um grande poder nesse momento. Porque aquilo que a gente começou lá com uma coisa meio abstrata do cubo, não sei o quê, aqui agora está com toda a energia. Socialmente, a Lama continua, né? Culturalmente, quando alguma coisa é boa, ela é agradável, ela já está justificada por si mesma, não é? A gente tem uma jurisdição para empurrar as pessoas a conseguirem o que elas gostam e a livrá-las do que elas não gostam. A gente tem acordos sociais, isso é uma coisa que é concreta, basicamente. Então já está justificada por si mesmo, não é? Isso significa uma flecha no olho. Observem que as pessoas que usam drogas, elas dizem que a droga é muito boa. Elas até querem sair disso, mas o problema da droga é que ela realmente é muito boa. Então existe um mecanismo de fixação aí acontecendo. O fato de alguma coisa ser boa nos tira toda a defesa. A gente é pego assim por baixo, né? A gente é pego por baixo, nos tira totalmente a defesa. E nós temos esse referencial daquilo, quando aquilo é bom, é ótimo. A gente tem essa marca, essa memória. A gente busca isso. Então nós estamos aprisionados num processo de Vedana. E é muito difícil nós gerarmos liberdade com relação a Vedana. Porque basicamente nós não queremos, não está interessado em um outro processo, né? Tudo está indo bem, nós estamos gostando, estamos satisfeitos. Pelo contrário, o que a gente quer é garantir Vedana. A dificuldade no primeiro passo do nobre caminho, ou seja, motivação, se solidifica a partir disso, porque o nosso referencial é Vedana. Então, se fosse necessário abandonar Vedana para seguir um caminho espiritual, 90% das pessoas desistiriam. Eu botaria assim, 99% das pessoas desistiriam. Por quê? Porque, vamos pensar, nós entramos num caminho espiritual porque a gente quer se sentir bem. Esse é um ponto muito delicado. O caminho é uma coisa assim milagrosa, porque vai pegar o Vedana, que é só que a gente sabe, conhece e está interessado, e ali por dentro encontrar uma forma, é mais ou menos assim, caminhar pelo caminho do demônio, né? Se a gente fosse usar uma linguagem dramática, né? A gente não tem outro caminho senão um caminho desses, né? A gente vai ter que andar ali por dentro, não tem outra escolha. Então esse é um ponto muito delicado. O Lama diz assim, isso é um ponto onde os santos se defrontam, porque eles podem dizer que se sentir bem ou não, não importa. Isso aqui, santo, não é nenhuma categoria cristã, né? Aqui é qualquer tradição. Já vê nas tradições budistas, tradições quaisquer, né? Essa sensação de que se sentir bom ou não, não importa. A gente fácil pode cair nisso, né? A gente engata uma quinta e diz,
foda-se, agora isso aqui vai acontecer, essa meditação vai acontecer, isso, essa prática, esse retiro, essa coisa vai acontecer. De fácil pode cair nisso, né? Não importa. Na verdade, pode ser que até se prefira não se sentir bem. Só que isso não é uma boa solução, porque isso não é a liberação. Eles continuam usando o mesmo referencial, só que eles apontam numa outra direção. Novamente, eu chamo atenção para a avidya. Nós vemos algo e aquele algo simplifica tudo. Oculta a profundidade que está ali presente e oculta que ocultou, esconde que foi escondido. A gente não suspeita, né? Porque simplifica. Nos oferece os propósitos. Então surge o sentido do karma operando. A gente tem os propósitos que é dar seguimento àquilo, encontrar mais, né? E aí isso retira o nosso desejo da liberação. É como se desidratasse, né? Então esse processo, ele substitui o desejo da liberação pelo impulso de atender uma satisfação que parece vir de uma outra direção. E assim nós giramos a roda. No processo dos 12 elos, perder a visão está ligado à experiência da sensação de gostar, da sensação de não gostar ou da sensação de indiferença. Quando nós gostamos de alguma coisa, nós ficamos focados. Quando nós não gostamos, nós também temos um foco. Quando nós somos indiferentes, parece que não há um foco. Só que a indiferença, ela é um processo ativo que a gente não percebe. Por exemplo, os meninos passam por cima da roupa suja espalhada no chão do quarto, sem perceber. Eles deixam o banheiro totalmente desarrumado. Não vem a bagunça. Isso é indiferença. Muitas vezes nós temos que ser treinados para ver. Uma pessoa sai desarrumada de casa, ou as crianças sentam na mesa depois do jogo de futebol, sequer lavam as mãos e já vão comendo. Eles não estão vendo. Nós somos passíveis dessas ações quando ficamos com a visão limitada. E a visão limitada, ela vem do apego focado. Esse apego focado, ele vem da sensação de que eu gosto, ou de que eu não gosto, ou de que eu sou indiferente. Isso é o sétimo elo. Isso aqui é a gênese desse processo da gente encontrar os obstáculos em qualquer lugar. Porque a gente tem uma região de fragilidade aqui, né? Esse sétimo elo. De um modo geral, nós não conseguimos ver nada antes do sétimo elo. Poderia pensar, a psicologia budista começa no sétimo elo. O aspecto mais parecido com a psicologia começa nesse elo. Daqui para os elos anteriores ao sétimo é mais uma filosofia, uma psicologia filosófica. Isso se dá porque a nossa sensação de identidade, ela parece que surge justamente do gostar ou do não gostar. Isso aqui é muito interessante. A maior parte das pessoas tem a sua experiência de observação mais íntima, mais sutil, mais profunda, justamente no aspecto do gosto e do não gosto. A última coisa que elas conseguem ver dentro de si é se elas gostam, se elas não gostam. Isso é como se fosse o tanto que a gente conseguisse rebobinar a gente mesmo, assim, né? O que a gente vai encontrar de profundo dentro de nós, né? É alguma coisa que a gente gosta, que a gente pode dizer que veio de outra vida. A gente não atravessa muito, né? Aqui tem uma parte muito interessante, né? Que é para a gente olhar também. Às vezes, nós temos a sensação de que nós somos mais nós mesmos quando nós fazemos o que gostamos e não fazemos o que não gostamos. Isso aqui é muito interessante. A gente tá com vontade de fazer alguma coisa, a gente não faz. Parece que a gente está se maltratando. Simplesmente porque a gente não seguiu. Tamanho a força do condicionamento. A gente é como se a gente estivesse deixando de ser a gente mesmo, né? É muito interessante. Eventualmente, nós somos treinados para romper
os obstáculos que nos impedem de expressar o que nós gostamos e o que nós não gostamos. A gente tem essas complicações dentro de nós, ou seja, nós gostamos ou não gostamos, mas às vezes nós ocultamos isso. Nós nos construímos com outro apego que se derrama por cima disso. Nós construímos uma identidade que oculta, porque ela muitas vezes já ocultou. Ela descobriu que é melhor, até melhor ocultar. Então ela oculta certas estruturas de gostar e de não gostar. Isso é o processo civilizatório. Essencialmente, nós não vamos fazer tudo o que nós gostamos, nem evitar tudo o que nós não gostamos. Nem tampouco ser indiferente a tudo que a gente desejaria ser indiferente. Ser adulto é um pouco navegar no meio disso, né? Nós vamos ser escolarizados. Então nós vamos ser instruídos em como que a gente fica mais atento para coisas que a gente não veria. De como que a gente passa pelo que a gente não gosta e de como que a gente fica bem quieto frente ao que a gente gosta. Isso aqui é bizarro, né? Então a gente vai sendo domesticado. Aí aparecem os psicólogos para nos ajudar a revelar essas estruturas que estão por baixo, liberar essas couraças, esses sofrimentos, para que nós possamos nos expressar de uma forma mais livre, para que a gente possa cometer facilmente mais erros e suportar o cometimento desses erros, dessas fragilidades, para que possamos nos expressar de uma forma mais nítida, mais clara, mesmo que nós não tenhamos essa certeza. A gente não precisa estar certo sempre. Isso é um trabalho importante para nos recompormos, nos estruturarmos para operar no mundo de uma forma melhor. Por exemplo, se nós conseguimos, através de um processo de liberação, expressar claramente do que é que nós gostamos, do que nós não gostamos, do que nós somos indiferentes, nós conseguiremos transitar no mundo de uma forma autêntica, clara, visível. Só que isso não resolve o nosso problema. Por quê? Porque vamos continuar tendo contradições internas. Isso aqui é muito interessante, porque culturalmente é como se a gente imaginasse que o Nirvana fosse isso, né? A gente conseguir transitar, é óbvio que isso aqui é muito melhor do que uma forma entupida, né? Só que na visão budista isso não resolve, porque a gente vai seguir tendo contradições internas. Há coisas que a gente gosta, nós perseguimos essas coisas. Aí nós vemos que elas produzem sofrimento em outras pessoas. E aí isso termina nos atrapalhando também. Aí nós mesmos passamos então a perceber que aquilo não resolve. Esse é um ponto quase hilariante no budismo, porque em função do gostar ou do não gostar, nós geramos apego. Em função do apego, nós nos estruturamos para obter aquilo. A gente molda a vida para conseguir aquilo. Aí nós obtemos. Aí nós sustentamos. Aí lá pelas tantas, a gente não quer mais, a gente fica cansado. Não dá nem para pedir coerência, porque assim é o processo de tudo. Nós estamos imersos nisso. Aí os psicólogos vão encontrar pessoas que têm tudo o que elas queriam, mas já não querem mais. E esse é o problema. Então eles perguntam, mas então, o que é que você quer? Aí eles respondem, eu também não sei. Essa é a tragédia da nossa vida. Tudo isso é impermanente. Foi produzido por essa luminosidade, como se fosse real, concreto, vivo, permanente. Nós sentimos que temos que viver aquilo. Então nós vivemos, aí a gente vai dizer, o karma se esgota. É como uma vela, que ao terminar o combustível, ela se apaga e o karma cessa. Ou seja, aquele impulso, toda aquela estrutura que nós não sabemos de onde veio, ela cessa. E isso é espantoso. Logo, essa estrutura de gostar, não gostar, ela não vai servir.
Se os pais educam os filhos tomando esse referencial como um referencial sólido, os filhos vão ter problemas. Mesmo que nós queiramos potencializar, oferecendo tudo o que o outro queira, ele vai se enroscar na vida. Não vai adiantar, porque esse não é um bom referencial. Mas é o referencial que nós usamos. Então é natural que nós tenhamos muitos problemas. Então aqui, se vocês lembram da semana passada, tinha uma parte que ele citava o Bodhidharma, que o Bodhidharma dava aquela dica, né? Que é como que a gente, ao mesmo tempo que lida com as adversidades, tornando as adversidades a própria prática do caminho, e como que a gente lida com as circunstâncias, né? O Bodhidharma falou sobre isso. E aqui o Lama vai usar uma imagem, ele vai usar um exemplo, que é justamente sobre isso. Ele vai dizer assim, vocês imaginem uma pessoa que nasceu protegida. A mãe maravilhosa, carinhosa. A pessoa sorria para a mãe sorria para ela. Dá para imaginar o Lama encenando isso aqui, né? Aí o pai não ficou invejoso, nem ciumento. Pelo contrário, ele tinha um grande amor pelo filho. E os três se davam maravilhosamente bem, sem tensões. Foi crescendo bem, aprendeu tudo muito rápido. Aí esse menino agora virou um bom profissional, um bom marido, ele teve filhos e agora ele está morrendo. Aí nesse momento a pessoa se deu conta, o que é que eu vim mesmo fazer aqui? A pessoa passou a vida inteira como se estivesse no reino dos deuses. Ela fez coisas prazerosas, mas ela não focou o ponto central. Ela tinha muitos méritos, mas ela gastou tudo e não fez nada. Outra pessoa, ela pode ter tido muitas dificuldades, mas ela olhou a vida o tempo todo com lucidez e fez uma diferença na vida dela. Ela avançou verdadeiramente. Às vezes, os períodos bons da vida são períodos em que nós perdemos tempo. Vamos supor que alguém viveu períodos bons da vida até que teve um tropeço, uma doença, uma incapacidade física, a morte de um filho, a perda de um emprego, uma separação, o que seja. Quando aconteceu o tropeço, a pessoa parou e disse, essa minha dor é insuportável, preciso de ajuda. Aí ela teve a ajuda que precisava. Quando ela teve ajuda, seus olhos se abriram. Ela entendeu que a vida que ela tinha vivido até então, ela entendeu a vida que ela tinha vivido até então. Aí a pessoa olha para a vida que ela viveu até então e diz, nossa, eu vivi essa vida inutilmente, eu não entendia nada. O espírito anterior, ele foi como um sonho. Os bons períodos, às vezes, eles têm essa armadilha dentro. Então, o Lama diz assim, isso aqui que eu estou dizendo não é um elogio aos períodos ruins, porque os períodos ruins, eles também podem ser um período de sonho. O que eu estou elogiando é a lucidez. Ou seja, a lucidez produz essa capacidade de nós vermos a vida de uma forma útil. Quando nós olhamos os períodos ruins, podemos também constatar isso. Eu vivi muitas coisas ruins e eu não me dei conta de nada. E agora eu me dou conta. E para nós, é melhor olhar a lucidez. Mas não é um pré-requisito que alguém tenha que sofrer uma coisa grave. A melhor forma, então, é aproveitarmos todas as facilidades para avançar. Mas os períodos bons, às vezes, eles surgem como uma forma de perda de tempo. Nós ficamos simplesmente classificando se eu gosto, se eu não gosto, procurando viver apenas o que nós gostamos. E aí, se nós ficamos reduzidos a isso, nós perdemos a lucidez. Foi boa parte do que o Muso Soseki ficou falando na semana passada é sobre isso. Com outras palavras, né? Ele falou sobre isso. Aí aqui encerra, né, esse pedaço. Então ele diz assim, aí nós olhamos o aspecto de Vedana sob a ótica da luminosidade. Nós observamos
como que isso surge? Assim nós vamos reconhecer os Vedanas, gosto, não gosto, quero, não quero, como um processo que não pertence ao objeto que a gente estiver contemplando. Porque os objetos vão trocando, as pessoas vão trocando, mas esse princípio ativo, ele segue, independente do objeto das pessoas, né? Ele segue. Então agora a gente sabe que a experiência do gosto, não gosto, sempre se refere a algum dos objetos dos 5 sentidos físicos ou do sentido abstrato. E esses objetos, eles passam a ganhar essa característica. Nós respondemos a eles com gosto, não gosto, quero, não quero. Então, sendo assim, a gente pode perceber que o gosto, não gosto é uma experiência de gostar ou não gostar. Então, nós prosseguimos como aprendemos, substituímos o gostar ou não gostar pela experiência de. Então, a gente percebe que tem uma liberdade. Aqui ele está tentando desenraizar a forma como a gente olha para essas coisas, né? Então, isso aqui é um trecho curto, mas é muito interessante, porque tem muita informação aqui para a gente olhar enquanto prática, né? E aí a gente consegue olhar o trecho de hoje, que é o capítulo 42, né? Do Diálogos em um Sonho. Aí, nesse capítulo 42, a pergunta é muito boa, porque a gente está olhando esse contexto, né? E aí a pergunta que o imperador faz para ele é assim, bom, enquanto os nossos sentimentos mundanos, é como se a gente estivesse voltando para esse mesmo tema de Vedana, né? Mas aqui ele coloca raiva e alegria. Alegria, mas é a mesma coisa, o de amor e ódio. Enquanto os nossos sentimentos mundanos, de alegria, raiva ou de amor e ódio, ainda não estiverem se extinguindo, não seria melhor que nós nos esforçássemos para subjugá-los e começássemos a nossa prática buscando a compreensão da natureza original somente quando eles estiverem cessados? Então a gente descobre Vedana. Aí pode parecer que a gente precise primeiro resolver Vedana, a gente precisa primeiro resolver as nossas contradições internas, para depois focar uma coisa mais profunda da prática, sim, a iluminação, mas é como se a gente precisasse melhorar primeiro, para depois estar apto a poder atingir a liberação. Mas a gente não se considera uma base suficientemente boa para fazer isso, né? Não se dá esse nascimento. A gente dá uma olhada para dentro, nas emoções que a gente tem, elas parece que não são dignas de contemplar um sentido mais profundo, né? Então, como se a gente precisasse primeiro fazer uma coisa para depois ver esse sentido profundo, né? Então, ele vai dizer que a gente não tem o que escolher. Não tem como imaginar que a gente primeiro vai esperar resolver os nossos Vedanas para então fazer uma prática profunda. Não tem como. Ele vai absolver o nosso samsara aqui como uma forma como uma base de prática, né? Então ele diz assim, olha, tendo a boa sorte de obter um nascimento no mundo humano e de encontrar o Buda Dharma, isso aqui parece um ensinamento tibetano, né? Porque eles sempre começam assim, você teve a vida humana preciosa e você encontrou o Dharma. Igual o ensinamento tibetano tradicional, né? Muito impressionante. E é tão raramente encontrado. Se você não despertar para a natureza original nessa vida, em qual vida você espera que socorra? Se a gente não fizer isso agora, vai fazer quando, né? Mais ou menos isso. A gente não pode ter a certeza de que continuaremos vivos entre uma respiração e a seguinte. A gente não pensa muito, mas vai ter um dia que, vamos dizer assim, a gente só vai inspirar, não vai mais exalar, né? Ou o ar foi e não entrou mais. Então aqui ele coloca isso numa microestrutura, que é bem forte essa imagem, né? Entre uma respiração e a seguinte, porque é assim que vai acontecer, né? Aqueles que não têm interesse em voltar suas mentes
para assuntos seculares, ainda que por um instante, eles terão pouca dificuldade em manter a sua prática, mesmo que possam ser arrastados por sentimentos mundanos. Então aqui ele dá uma noção interessante, porque não é que a pessoa não tenha emoções. Sentimentos mundanos não é uma palavra boa. Gosto dessa imagem, porque não tem sentimentos mundanos. A gente tem emoções. Tem emoções mundanas e emoções não mundanas. Existem as emoções. Existem os sentimentos. Não tem mundano não mundano, mas é a linguagem, né? Mas não é que não surja, né? Mas é como se a pessoa não tomasse um sentido último em tivesse compreendido um pouco a primeira nova verdade, né? Aí é como se isso não roubasse a mente da pessoa, não sequestrasse a pessoa de volta para dentro do samsara, né? Mesmo que elas possam ser arrastadas por sentimentos mundanos. Isso daqui é uma visão muito profunda do caminho, né? Se os sentimentos, as sensações, as emoções surgirem em tais pessoas, enquanto elas encontram circunstâncias específicas, a sua consciência do lugar de onde esses sentimentos de apego e aversão emergem, ela é tão poderosa que os próprios pensamentos contribuem enormemente para a sua prática, porque aprofundam ainda mais a compreensão de como que eu posso ser pego por uma coisa dessas. Então aquilo, ao invés de retirar a pessoa, aprofunda ainda mais a visão que a própria pessoa pode ter da prática. Aí ele diz assim, porém, a moderação dos sentimentos mundanos, por meio de métodos mais comuns, é recomendada para aqueles cuja aspiração ainda não é forte o suficiente para impedir que se distraiam quando são confrontados por circunstâncias desafiadoras e que, consequentemente, se esquecem de sustentar a sua prática. Então, não é o surgimento ou não das emoções que derruba a pessoa, é que a pessoa pode se esquecer completamente daquilo e voltar lá para dentro, né? Então não é o surgimento ou não, mas é o quanto que a pessoa se esquece ou não de olhar aquilo como prática, né? O critério é outro. De todo modo, ele diz assim, não é necessário eliminar os sentimentos, as emoções, antes de iniciar a prática em direção à natureza original. Aí ele usa uma imagem forte aqui, ele diz assim, aqueles que atingiram o fruto do grau de Arhat, eles não têm pensamentos de aversão ou de apego, independentemente de quais sejam as circunstâncias onde eles se encontrem, os Arhats, né? Mas não se pode dizer que tais pessoas realizaram verdadeiramente o Dharma. Isso aqui é uma afirmação forte, porque eles têm uma capacidade de não ser arrastados, mas não significa que tem uma lucidez profunda ali, né? Não tem iluminação, a direção à natureza original, né? Não tem. Aí ele diz assim, as pessoas comuns, pressionadas pelas paixões, que atingem a iluminação, e que mesmo assim atingem a iluminação, mesmo que os seus sentimentos de alegria e de raiva ainda não tenham se extinguido, essas pessoas realizaram verdadeiramente o Dharma, porque elas não evitaram circunstâncias, tampouco foram engolidas completamente por elas. Assim, não se pode dizer que a gente deve primeiramente eliminar os sentimentos mundanos e apenas então atingir a iluminação. Não existe isso. Enquanto nos lembrarmos de diminuir os sentimentos deludidos no momento em que surgem, nós não devemos negligenciar a prática em direção à realização da natureza original. É dito que aqueles que possuem uma aspiração profunda à iluminação se esquecem de comer e de dormir. Isso aqui é um controle de qualidade, né? Se a gente quiser dar uma olhada, assim, como é que anda, né, a nossa motivação, né? No caso, nossa conexão, ele explicou aqui, né? Se esquecem de comer e de dormir. Eu nunca vi, né? Mas tudo bem.
embora tais pessoas sintam fome e fadiga, elas mantêm a sua prática enquanto comem e dormem. Então aqui ele explica, ó, essas pessoas elas sentem fome e sentem cansaço, mas elas mantêm a sua prática enquanto elas comem e enquanto elas dormem. E assim essas atividades elas não são obstáculos para elas. Porém, as pessoas que não possuem esse nível de aspiração ficarão exaustas e doentes se elas ficarem sem comer e sem dormir. Uma vez que isso é um obstáculo para a sua prática, elas são encorajadas a comer alguma coisa para aliviar sua fome e a se deitarem nos seus leitos para descansar. Isso não quer dizer, porém, que elas devem deixar sua prática de lado enquanto elas comem, enquanto elas dormem. Os antigos mestres ensinaram: quando andar, esteja plenamente consciente de estar andando. Quando você se sentar, esteja plenamente consciente de estar sentado. Quando se deitar, esteja plenamente consciente de estar deitado. Ao ver ou ouvir, esteja plenamente consciente de estar vendo ou ouvindo. Ao perceber, esteja plenamente consciente de estar percebendo. Quando estiver feliz, esteja plenamente consciente da felicidade. E quando estiver com raiva, esteja plenamente consciente da raiva. Esse é um conselho rigoroso, mas bondoso e cuidadoso dos antigos. Pratique dessa forma e você certamente atingirá a iluminação. A questão não é não ter as coisas, né? É estar consciente sobre elas. Ele reduz a esse ponto bastante simples. E o que é esse estar consciente, ele vai se tornando mais profundo à medida que a gente vai ampliando a nossa visão, né? Isso aqui é muito interessante porque ah, não é sobre sentir ou não sentir, ter ou não ter, mas é o quão aberto que a gente pode estar para tudo que vem acontecer, né? Então é uma visão diferente, ela não é uma visão que busca eliminar, empurrar para o lado alguma coisa, mas simplesmente nos tornar mais conscientes das etapas todas, né? Parece o Satipatthana, com certeza. No próprio estudo de domingo que a gente fez, né, o Trungpa, guardadas as proporções, ele falava sobre estar presente, né, ou não estar tão acelerado nas coisas, né. A gente volta para o mesmo assunto, né, com outras palavras, mas a gente volta para o mesmo tema, né. Então é isso, a gente deu uma volta enorme para voltar para esse assunto. Que a gente já ouviu várias vezes, né, mas é como se fosse interessante a gente voltar com, às vezes, com outras palavras ou com outros exemplos, né, de outros mestres, porque aquilo dá uma volta às vezes, ou tem um exemplo que nos toca de um lado que a gente tinha meio que esquecido, né. Isso é muito interessante. E a gente vai encontrando essa unidade, né, eu acho incrível, a gente lê um texto japonês desse, aquilo é igual um texto tibetano em muitas partes, em muitas partes. É bonito isso. Parecia diferente, é super parecido. Mas é isso, esse é o texto. Tá aberto, gente, por favor. Henrique. Oi, Norini. Oi, querido, tudo bom? Hum. Esse texto realmente é impressionante, né? Para o tempo que ele foi escrito, né?
E, na realidade, às vezes ele parece, o da semana passada, né, eu reli hoje, porque me deu um certo, assim, gente, não entendi nada, não estava aqui. Aí é interessante, porque de repente o que ele fala é tão simples, de fato. Ele não está pregando nada aqui, só né, largue a vida, faça isso. Ele está explicando super básico, né? E como a gente consegue complicar. O que ele fala no texto é pum, pum, acabou. Assim, e a gente dá muita volta nisso, né? É um bom senso, né, que ele nos relembra, né? Muito bom, cara, muito simples, muito direto. É. A explicação de Vedana também ajudou muito, né, Henrique? Aquilo é um Cid do Lama de explicar, né? De maneira tão clara, né? É muito impressionante. Exato. Parece que clareou tudo muito mais, né? É, Parece que a gente trouxe para a vida atual e abriu tudo, né? porque o assunto é sobre isso, né? A gente vai inevitavelmente se deparar com as contradições dos nossos Vedanas. Viver é sobre isso, né? A praticar também é sobre isso. E aí como faz, né? Empurra para o lado, não empurra, espera mais um pouco. E aí a sensação dos obstáculos, ela está muito ligado a isso, né? Que a gente tem os Vedanas e eles vão sendo um pouco contrariados. Não é pelo caminho, é pela vida mesmo, né? A gente não consegue sustentar muito. E aí como fazer, né? Isso é um dilema que é como se que nos acompanhasse, né? É muito interessante olhar isso. Essa colocação dele, que a psicologia budista praticamente começa em Vedana e para trás é mais filosófico, é bastante interessante, né? É, Realmente, a partir de Vedana, a coisa começa a ficar bastante difícil, né? porque ali acontece muito intimamente por dentro da experiência do corpo, né? A gente, quando fala em sensação, a gente está falando de uma sensação no corpo. É. Aí a gente começa a usar exemplos do corpo, e aquilo a gente respirou assim, a gente sentiu o corpo não sei bem como, e a sensação era. E aí quando o corpo vai ficando mais denso, né? Antes o corpo é como se fosse muito mais etéreo, fosse mais mental, né? Sim. Mas aqui o corpo ele dá uma ancorada na experiência com muita força. Por isso que vai ficando mais desafiador, porque o nosso e na nossa identificação o corpo é muito grande, né? A gente não calcula o quão grande ela é. O corpo se torna muito presente a partir daí, né? 100%. O caminho vai se dar por dentro disso. Os impulsos, a responsividade toda é O muito maior a partir daí, né? caminho todo é por aí. Oi, Henrique, Francisco, Fala, Fábio. Norine. Ah, tudo bom, pessoal? Bom, Legal. A Norine com o Snoopy ali, né? Mas que legal, Henrique. Mas é isso aí que tu dizia ali dos tibetanos, né? O nascimento humano precioso e encontrei o Dharma, né? Isso é uma coisa é incrível, né? Tal. Mas essa coisa que se falou aí de como é que lida, né? Com o que não gosta, eu acho uma coisa interessante que a gente aprende com o Lama, contigo, né? Seja o bom humor que a gentileza, né? Porque eu sempre perguntei assim, vamos supor, no caso que eu tenho mais contato com os cristãos, católicos, né, tal, que é quase como se tivesse às vezes um quarto voto, né? Porque tem pobreza, obediência e castidade, né, tal. Aí a pessoa tem a pobreza, aí é jovem, quer fazer, daí tem a pobreza, tal, vai para o mosteiro, não casa, tem uma obediência, às vezes é a comunidade, às vezes até tem uma forma melhor de obediência, né? Entende? Não é uma forma assim daquelas piramidal, não, mas eu brinco assim sem querer, tá? Só para se ajudar, né? Mas tem o quarto voto que é o da amargura, né? Aí tem o quarto voto, né? É no meu colégio, né? Eu digo, como é que pode? Uma vez eu com um irmão lá do colégio, eu digo, irmão, pobreza, obediência, castidade é amargura, né? Você está sempre mal, né? Coitado. Depois eu encontrei esse cara, né?
depois eu era criança, né? Depois eu era adulto e ele era adulto ainda, né? A gente se... Então, eu não sei, cara, às vezes como é bom, cara, ter porque nessas coisas o cara se enrola, né? Aí começa a fazer penitência, se culpar. Eu acho que uma vez, eu acho que às vezes pode ter esse budismo também, né? Porque eu já vi que tem umas coisas assim que pode surgir essa, e nem é uma questão de julgamento dos outros, mas aí é como tu dizia, o cara achar essa coisa maravilhosa, né? Que a gente tem conhecido essa figura aí que é o Lama Santa, né? Que ri disso tudo, né, velho? Né? E aí eu acho que é legal isso. O cara encontra uma coisa e tem uma posição gentil. Isso eu acho muito legal, assim, essa coisa. Resolve muito, né? Porque senão, meu Deus, aí a prática vira um enrosco, né? Não sei se tu já viu o quarto voto dos budistas também. Eu O achei voto ótimo. da amargura. Hein? Mas que legal. Obrigado aí por esse texto bonito. Obrigado, Fábio. Sempre ótimo te ouvir. Henrique. Oi, Vânia. A gente levantou a mão. Pode ir primeiro, então. Você já está aí, por favor. Tá bom. Nossa, eu não conhecia esse texto aí do Lama, achei ele incrível. Assim. Parece que ele está bem mais completo, assim, de tudo que a gente vê sobre Vedana. E hoje eu estava questionando sobre isso em algum momento, assim, da minha experiência hoje. Eu estava falando, cara, como é que a gente pode viver e decidir tudo na nossa vida baseado no nosso gostar e não gostar, assim? Eu não lembro exatamente qual foi a experiência que me fez refletir sobre isso. E aí eu estava pensando justamente o que é esse gostar, como a gente não olha para ele, né? A gente só gosta e a gente não gosta. Aí, ok, dentro do caminho budista, agora a gente está tendo, né, ter essa alegria aí de olhar para a natureza das coisas de um lugar mais sutil e profundo, mas na vida cotidiana das pessoas, tudo é baseado no gostar e não gostar, mas a gente, o que é o gostar e não gostar, né? O que é isso? É uma sensação, mas que sensação é essa? Como é que isso é que nos move? Uhum. Foi ótimo esse texto. Aquilo tem proporções cósmicas na nossa vida, né? Na vida política, assim, é impressionante. Impressionante. É impressionante. É impressionante mesmo. Vou reler esse texto com Faz bastante movimentos, faz planos, a gente estrutura toda a vida a partir disso, né? É muito impressionante. E é como ele falou, né? Você disse, se a gente não responde a esse gostar e não gostar, parece que não tem vida, né? Parece que a vida acontece a partir daí, né? É. Uma coisa, não sei. Para perder o sono isso aí, viu? É só um comentário. Tá bem. Obrigada. Obrigado, Vânia. Oi, gente. Oi, Felipe. E aí, meu cara? O amigo falou sobre essa coisa cristã, e eu fiquei pensando aqui como a gente tem um desafio aqui no Ocidente desse background que a gente tem em relação ao pecado, né, cara? Em relação a esse peso que a gente carrega, assim. Eu acho que o Dzongsa fala um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente tem esse... culturalmente mesmo. E eu acho que você falava um pouquinho no começo ali, em relação ao... Às vezes a gente em busca dessa dor, ele falou desse quarto voto, aí eu fiquei pensando nisso, né? Às vezes a gente vai em direção a isso, assim. E eu não sei, queria que você falasse alguma coisa em relação a isso. Acho que uma parte que você falou até, né, que às vezes a gente muda ali do gostar e aí entra numa prática e fala, não, agora eu tenho que me sentir mal mesmo, agora tem que ser uma coisa mais, né, tem que ser duro. E como se fosse esse lance de purificar alguma coisa, assim, e de como às vezes a gente fica preso nisso, isso se torna um obstáculo para a gente na prática, assim, de como isso se relaciona com esse background mesmo, de purificar, sabe, daquele
não sei, dessa visão cristã mesmo do pecado original, como se a gente tivesse que purificar algo, e parece que Deus está falando que não, né? Que a gente vai caminhar por dentro disso e iluminar. Eu fico com aquela imagem, até queria que o Fábio falasse um pouco depois, um pouco parecida com o nome da rosa, né? Que tem uma sensação de purificação que é como se fosse uma mortificação, né? Então aquilo vai acontecendo como se o corpo fosse a fonte do pecado. Isso não é nem uma visão cristã apenas, né? Isso a gente vai encontrar mesmo nos budistas também. Mesmo na época do Buda, né, a gente vai encontrar o Siddhartha ainda caminhando, né, pela floresta antes de sentar para meditar e atingir a iluminação. Ele vai encontrar diferentes tradições espirituais que faziam práticas de mortificação no corpo, como se o corpo fosse a fonte do samsara, e aí ali por dentro da mortificação do corpo, alguma coisa assim fosse então atingir um reino puro, um reino celestial, né? Então é como se a gente... Mas o que a gente está fazendo, a gente está simplesmente trocando 6 por meia dúzia, porque a gente pega toda aquela intensidade que a gente sente com relação a desejo e apego, e a gente agora pega aquela força toda e coloca aparentemente numa rejeição. Mas a gente está preso ao mesmo jogo. Está preso ao mesmo jogo, a gente não fez nada diferente ali dentro, né? E o difícil que surge também é que provavelmente quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a fortalecer uma identidade de alguém que está fazendo muito esforço para conseguir se livrar de alguma coisa impura. E ela está esperando em algum lugar que alguma coisa vai acontecer em algum momento. Então ela está esperando que vai acontecer uma expiação, vai acontecer uma purificação e alguma coisa dessas, e aquilo no sentido profundo não vai, porque a gente segue operando com a mesma mente, né? Então pode ser que a gente reifique muito a nossa própria imagem, a nossa própria... Porque é a noção do sacrifício, né? Aí o sacrifício tem alguém ali que fez um sacrifício muito grande, e isso é perigoso, porque tem uma expectativa de retorno, tem uma expectativa, tem uma ampulheta guardada em algum canto da mente em que aquilo deveria estar avançando, né? E aquilo a gente se colocou um prazo que a gente nem sabe bem quanto. E aí, paralelo a isso, se a gente fica olhando assim lateralmente uns para os outros, quando a gente começa a fazer muito esforço nessa direção, é como se inconscientemente os outros estão todos errados. E a gente está certo. Que, enfim, a gente é que está se livrando de alguma coisa e os outros estão lá curtindo o samsara, sem saber que eles estão lá presos no sofrimento. Eles possam não ter uma cara que estão sofrendo, assim, mas tem gente que está com cara horrível no fundo, né? Então é muito paradoxal isso, né? É muito paradoxal. Porque é totalmente feito por dentro dos 12 elos também, né? Então é como se o caminho que fosse feito dentro dos 12 elos e acaba reforçando um pouco, né? E é como se a gente fosse bater cabeça um pouco mesmo nisso, né? Porque a gente vai fazer o caminho com javali, galo e cobra. A gente não tem muita outra alternativa, né? Mas quando a gente começa a olhar isso que a Vânia falou, né? Que a gente começa a investigar a natureza das coisas, né? A gente começa a investigar a natureza do gostar, do não gostar, a gente começa a investigar a natureza da própria mente, a natureza desse alguém que está ali, a gente começa a encontrar mais espaço. Então, quando a gente começa a encontrar mais espaço e a gente começa a encontrar menos certezas, aquilo vai ficando mais leve, porque não vai ficando sobre alguém que vai ficando mais forte, mais rígido, né? Mais purificado, mas é sobre uma consciência que vai ficando mais ampla sobre as coisas. Então, é como se esse alguém, aos poucos, ele fosse se dissolvendo ali dentro. Mas eu acho que tu pensa muito nessas coisas também, né, Fábio? Opa, sim. Não, legal, Felipe, que bonito
a pessoa que está nesse paradigma, né? E ela diz assim, será que o inferno existe? Aí a gente diz assim, tu já está no inferno, velho, tu está totalmente afogado no inferno. É um paradigma tremendo esse, né? Mas assim, só botando uma nota de rodapé aqui no meu amigo Henrique, né? No sentido... Primeiro, o Lama é muito bom nisso, né? Essa coisa assim, porque o Lama, uma vez eu perguntei, Lama, quando caem as identidades, né? O melhor é não montar outra, né? Sim, se cai a identidade, deixa ali, né? Então tem esse desmoronamento, né? Porque o gosto não gosto, ele vem da identidade, né? Daí desmorona com a paisagem. E se o cara conseguir ficar nesse desmoronamento, é bom, né? É muito legal. Aí o João da Cruz, que era um cara muito sábio, né? Olha, eu estou lendo ele aqui, eu dou risada, cara. Eu fico comparando Lama Santo e João da Cruz, cara, mas é muito parecido, né? Ele fala em desnudez, né? Que vão cessando as identidades e tal, né? Mas Felipe, só para dizer assim, né? É horrível isso, né? Essa coisa de pecado original, o nome da rosa ali. Mas isso é um paradigma que não é do cristianismo, não é de Cristo, é da cristandade, né? Porque quando ela vira poder, ela tem que se sustentar no poder, ela se sustenta com uma teologia, né? Mas o João da Cruz mesmo, ele diz, nós somos bons, né? Então, o que existe é a bondade original. O Shagdur Rinpoche, ele diz no Portões da Prática Budista, se nós não fôssemos bons, não teria como a gente praticar. Então, nós somos bons. E essa ideia do pecado original, ela foi estudada muito por Agostinho de Hipona, né, tal, século V, né, tal. E o Agostinho, eu conversei em Roma, quando eu estudei lá em Roma, com um agostiniano, e ele me disse, olha, o Agostinho, ele era o teólogo da bondade original. Nós somos de natureza divina. A questão de pecado original, ela vem depois, né? E é cheia de rolo, mas ela chega de forma infernal, né? Mas a notícia boa é que nós somos bons, né? E que tem uma unidade, nós somos de natureza búdica, crística, é uma coisa bem legal, né? Essa visão que a gente vai descobrir. Mas tem as confusões, né? Mas aí eu acho que o que o Lama explica bem, a confusão está na paisagem, está na bolha, né? A gente não está vendo direito. Aí quando vê que tem uma bolha, uma paisagem, eu acho interessante. Agora, tem uma questão que até o próprio Lama usa, às vezes, purificar nas práticas, né? No puja, né? Mas não é um purificar, eu acho que é liberar, é como se tivesse uma película assim que ofusca a visão. Mas a gente vai ver na nossa prática, né? Que nós somos maravilhosos mesmo, né? Uma coisa assim surpreendente, né? O cara fica russoneando depois de velho, né? Fica russoneando. Mas, Felipe, isso seria Abandona o assim rock. longo para conversar, mas não é assim. Isso aí é uma herança da cristandade. Se tu pegar lá o Sétimo Selo do Bergman, filmezinho preto, é horrível. Mas a gente entende, mas nós somos bons, nós somos de natureza crística, imagem e semelhança. Ou, não sei lá, é uma coisa... E o problema está, né, como a gente aprende com o Lama, o problema está que a gente gruda numa identidade. Então, a gente quer botar uma coisa que é infinita, que somos nós, né, num copo, né, que seria a identidade, e tal, num rótulo. E a gente está fazendo isso há anos, né, há vidas, né, então, há muito tempo. E aí, a um certo ponto, e esses caras, um dia você me procura, eu te passo os caras, a gente lê junto o João da Cruz. Só tem um problema, são 780 páginas. Ei, Aí bom, eu posso até te mostrando, o dia que tu quiser, tu me procura que a gente marca uma meditação junto. Como só os aspectos positivos que ele vê em relação a nós mesmos, né? E como superar as coisas não é purificar algo que está sujo, mas é pegar um brilhante, um diamante, e só tirando alguma capinha de avídia, né, de javali, porque depois, só para não fico fazendo causa aqui, eu sou contador de causa, né? A palavra pecado, ela não tem nada a ver com esse moralismo que tem aí. Pecado em hebraico quer dizer tropeçar. Tu entende? Tanto que o oposto de pecado é conversão. Conversão é tu voltar, conversão na estrada, tu estava indo para um lugar e tu pegou o GPS, estava errado. Aí tu volta. Por que tu tropeça o pecado? Porque tu não estava vendo direito. Entende? Então, no caso do Evangelho de João, ele vai dizer, vocês têm olhos, mas não veem. Ou seja, a vídia, né? A gente não está enxergando. A gente olha para o Lama e vê Alfredo Avelino.
com a Vidya, mas a gente olha para o Lama e diz, tem alguma coisa aqui, entende? A gente olha para o Felipe e diz, é Felipe, a gente olha para o Felipe e diz, o que é isso, velho? É um ser encantador, né? Entende? Mas a gente está falando a mesma coisa, naquele lugar que é o lugar da sabedoria, a gente com os olhinhos puxados, ou em latim, ou em tibetano, mas a notícia boa é que nós somos maravilhosos, né? Que massa, Fábio. Bem legal, fica marcado. Gostei do convite, adoro essa conversa. Adoro essa conversa. É, que bom, eu também. Lugares comuns assim, muito bom. Aí eu alivio o Henrique, que coitado do Henrique, eu mando, agora até menos, mas eu vou mandar cada podcast pro coitado do Henrique, né? Tá bem. Eu lavei muita louça ouvindo teu podcast. Pois é. Cessaram algumas perguntas, tu viu que engraçado, mas de vez em quando a gente conversa, né? Com certeza. Obrigado, Fábio. Não sei se te ajudei a isso, como uma nota de serviu como nota de rodapé, não? Não, virou uma tese já. Obrigado. Obrigado, Felipe. Oi, Tamara. Oi, Henrique, oi, gente. Eu ia só compartilhar os pensamentos, mas se você achar que tá tarde, não tem problema. Não, por favor. A hora que ele falou que a Vedana tem aquela representação da flecha no olho, e aí ele falou que... Isso é do texto do Lama, né, que você está falando. Isso. Uhum. Aí que quando acontece alguma coisa muito boa ou muito ruim, a gente esquece de tudo que aconteceu antes e só pensa isso na vida, e que isso é basicamente o que nos cega de novo. Aí eu fiquei pensando assim, como conseguir usar isso na prática, né? Mas toda vez que a gente perceber que a gente está muito encantado ou muito odiando alguma coisa, a gente poderia tentar relembrar das coisas que já nos aconteceram antes, que a gente se encantou muito ou que odiou muito, e ver como aquilo mudou. Talvez isso ajude a gente a não ser tão empurrado assim, né? Não ir tão de cabeça no negócio. Uhum. E aí ele falou também que a gente precisa gerar liberdade em relação à Vedana, mas que o problema é basicamente que a gente não quer mudar, que a gente quer, na verdade, garantir Vedana, porque tá bom, a gente quer continuar, né? Aí eu lembrei, assim, de algumas situações que eu não queria seguir Vedana, mas que eu acabei seguindo, né? Por exemplo, com comida, né? A gente quer comer o que é gostoso, né? E eu sei que uma vez eu já desejei que eu nunca tivesse experimentado chocolate, porque chocolate é muito bom. E uma vez que eu comi, eu quero sempre que eu puder, porque é gostoso. Só que se eu nunca tivesse experimentado chocolate, eu não ia desejar ele. Eu ia comer outras coisas e eu ia estar feliz do mesmo jeito. Porque a minha vida não depende do chocolate. Mas eu fui experimentar. Hora que eu fui experimentar o chocolate, e aí eu gostei dele. Mas, assim, isso foi um pensamento que me veio uma vez e eu não penso mais tantas vezes, por isso que eu continuo comendo bastante chocolate. Mas isso tem se repetido bastante comigo em relação à carne, porque agora eu me dei conta de como é prejudicial comer carne. E foi uma coisa que eu sempre fiz a minha vida inteira. E agora é uma coisa que eu gostaria de deixar de comer, carne, só que eu não consigo deixar de comer carne ainda, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Por que eu não consigo parar, né? Eu acho que é porque isso tem o hábito, né? E porque eu ainda não me abri perfeitamente para as outras coisas, né? Mas aí, falando dessa história da culpa, hoje, quando eu como carne, eu sinto culpa, né? E eu acho que essa culpa é boa em certo ponto, porque toda vez que eu como, eu lembro do bicho que eu tô comendo. E só que ela me ajuda a tentar parar, pelo menos eu diminuir. Eu não consegui parar, mas eu consegui diminuir. Então, desse lado, eu acho que a culpa é boa. Mas, enfim, não sei, foi só uma observação. E aí, assim, essa culpa me faz pensar assim, tipo, por que eu tô comendo essa carne? Eu podia estar comendo uma outra coisa que eu não tô matando nem outro bicho. Não. E aí eu consigo me abrir meio que à força, mas eu me abro para comer outras coisas, entendeu? Não sei, foi só... Brócolis. Brócolis eu gosto também, mas se tiver brócolis ou carne, eu ia, assim, de gosto, eu ia comer a carne. Sempre foi assim na minha vida. Hoje eu já escolheria o brócolis, mas
Enfim. Uhum. Aí teve uma outra parte lá que falou assim, que nós somos mais nós quando a gente segue Vedana. Eu não sei se foi o Lama que falou, se foi você que falou. Não, foi o Lama. Que a gente se sente mais nós mesmos quando a gente segue Vedana. Uhum. E aí, assim, a impressão que eu tenho é que a gente tem a noção de liberdade de que, assim, pelo menos na nossa vida cotidiana, na nossa vida mundana, a gente acha que ser livre é seguir Vedana. Ser livre é fazer o que eu gosto e não fazer o que eu não gosto. Eu sou plenamente livre quando eu faço o que eu gosto. Uhum. Aí, ouvindo toda essa explicação do Lama, o que eu pensei é que talvez, na verdade, ser livre não seja seguir Vedana, seja não se abalar quando a gente não segue Vedana, né? E aí isso me pareceu assim, que precisa de uma característica de flexibilidade nossa, né? Porque não é fácil não se abalar quando você não tem uma coisa que você gosta ou que você acha que você precisa, né? Uhum. E aí, então, você tem que ser flexível para poder olhar para o lado e ver que tem outras coisas legais. Aí eu pensei em exemplo de criança, porque quando a gente é criança e tem um brinquedo, a gente acha que aquele brinquedo é a nossa vida. E aí, quando falam não para a gente fica desesperado. Mas se a criança é mais flexível e aí ela olha para o lado, ela vai ver que tem milhões de outros brinquedos que ela pode brincar. E daqui a pouco ela vai brincar e esquece daquele. E aí essa criança é mais livre do que a criança que fica chorando lá, reclamando que ela tiraram o brinquedo que ela gostava. Uhum. Aí ele falou que é importante ser plenamente consciente, né, para a gente se iluminar, não é só querer ou não querer, né? Aí eu fiquei tentando encaixar o plenamente consciente nessa coisa da liberdade, mas eu não consegui fazer muito isso. É que o consciente aqui, ele, claro, ele no início diz respeito a gente perceber, né? Então, por exemplo, a gente está se dando conta que Vedana ocupa tem um super peso na nossa vida. Só que a gente nunca parou para pensar sobre isso. A gente simplesmente, aquilo era como se fosse o bom senso da vida, né? A gente, se uma pessoa chega para nós e diz que faz o que não gosta e não faz o que gosta, essa pessoa tem um problema, no mínimo, né? Então, é como se aqui a gente tivesse um pouco que se dando conta, só que esse se dar conta ele vai ficando mais profundo, porque aos poucos a gente vai contemplando também, né? Mas eu gosto do quê, na verdade, né? Esse gostar, onde que ele está, na verdade? Uhum. Ele tem uma cor, ele tem uma forma, como é que ele é? E aí a gente começa a aprofundar isso, né? Então isso vai para além de ser simplesmente uma prática de shamatha, por exemplo, de estar atento, assim, à sensação, mas é como se fosse ganhando profundidade também, né? Então a gente vai indo nesse sentido. Por isso que o próprio Muso Soseki vai falar que tem um momento em que, quando as coisas vão acontecendo, começam a potencializar a prática, porque elas vão revelando como é que o samsara funciona. Se elas não surgem, é como se ficassem pedaços do samsara escondidos para nós, né? Então aquilo passa a ser interessante. Como se fosse um drible que a gente dá no samsara, né? O Dharma dá, na verdade, não é a gente, né? É o próprio Dharma. Uhum. E quando ele disse lá de trocar o gosto ou não gosto pela experiência de gostar e a experiência do não gostar, Uhum. isso só eu entendi dessa forma, não sei se é assim. É porque eu gosto ou não gosto é uma coisa meio rígida, tipo, eu não gosto e eu nunca vou gostar. E a experiência de gostar parece que é meio que você está consciente de que agora você não gosta, mas que isso pode mudar. Eu não sei se é exatamente isso, se eu entendi direito. É que a gente tem uma distância, né? Se tu gosta de tal pessoa, eu adoro aquela pessoa. Aí passa um tempo, e aí, tu gosta? Não, mais ou menos. Então aquilo vai mudando, né? Aquilo vai mudando. Então, quando a gente diz que tem uma experiência, é que a gente desconfia um pouco, sabe? Isso já é interessante. Desconfia, a gente não acredita tão piamente nas nossas sensações, vamos dizer assim.
Então aí a gente começa a chamá-las de experiência. Isso que é interessante a gente fazer, né? Porque a gente já gostou e deixou de gostar muitas vezes, de várias coisas, né? Então tem uma experiência, só que quando a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa clareza, é como se aquilo pertencesse à pessoa, pertencesse ao objeto. Existe realização de gostar ou não gostar? Como assim? Não sei, me veio na cabeça isso agora. Quando você ilumina o gostar ou não gostar, você tem a realização de gostar ou não gostar? Não existe isso, né? É porque me veio na cabeça agora, acho que veio fora do contexto. Relaxa, pensamento louco que apareceu. Tá bem. Obrigada. Obrigado, Tamara. Não tá, gente. Obrigado. Obrigado, Pedro. Acho que o Pedro já vazou, mas obrigado a tradução. E a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Luk Chosum Ring Luche Zan Nisa Sum Chapan Peldru Ju Chosum Namadan Midrau do Sung Show.